Nós vamos falar sobre velocidade. Então, a maioria diz assim: eu nem quero ler tão rápido assim, mas no fundo, eu quero memorizar o que eu leio. Alguém já fez esse questionamento quando ficou sabendo, viu a proposta da leitura dinâmica? Será que entende? Será que lê e memoriza? Né? Então, se alguém quiser comentar, aí é só abrir o microfone e ficar à vontade, tá? Então, a maioria tem esse conflito para entender o que é a técnica. Então, quando eu falo leitura dinâmica, eu falo em ler 2 a 10 vezes mais rápido Ô, e ser Ramos, capaz de memorizar pelo menos aí acima dos 70%. Isso geralmente se alcança em 5, 10 semanas de exercícios. James, Sim. na realidade, isso aí que tu falou, é meio que as pessoas, muitas pessoas, inclusive que eu já conheci, quando se trata de leitura dinâmica, o que vem em mente é isso aí, né? Será que vai dar para aprender? Né? É Tipo assim, verdade. você vai ler numa quantidade, numa rapidez, né? Sei lá, 2, 3 vezes mais rápido do que você lê habitualmente. Mas e a questão do aprendizado, né? Da leitura? Porque a gente sabe que tem vários tipos de leitura, né? Você tem um livro aí de literatura que você lê, eu acho que talvez o entendimento seja melhor do que você ler um livro, sei lá, de doutrina, um livro de direito. Então, Sem dúvida. Quem já está com a gente mais tempo sabe que a compreensão aumenta, não é, Daniel? Então, o Mário que está aí já fez algumas semanas, às vezes a compreensão aumenta até mais do que a velocidade. Então, quem está mais tempo percebe isso, porque, na verdade, quando a gente fala em leitura, a gente fala em colheita, é uma palavra que vem do latim. Mas hoje, em especial, o tema dessa aula é velocidade, como ganhar a velocidade. Se você entender que é possível ler um livro em menos de 1 hora, tá? E que a maioria, para ler um livro, leva 15 a 20 horas, ou seja, se ler 1 hora por dia vai gastar quase um mês, e que a maioria, quando chega na metade do livro, nem lembra mais o que leu no início, ou que tem que ler 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, a leitura dinâmica passa a ser um superpoder, vamos dizer assim. Né? Eu estou acostumado a entrar em sala de aula, pedir um livro, ler uma página em poucos segundos, e o pessoal, né, quando a gente posta isso, fala: ele já conhecia o texto, a página é marcada, é combinado com a outra pessoa. E não, eu leio uma página em 5, 9 segundos e sou capaz de explicar por parágrafo. Já estive nos principais telejornais, já estive nos incríveis, já estive em milhares e milhares de salas de universidades do país todo, né, e também de alguns países. Então, é só uma questão de treinamento, tá? E para falar em velocidade, nós vamos usar hoje esse caderno aqui, nós vamos tentar esgotar esse assunto, tá? O caderno é esse. Se você imprimiu, legal, é melhor quando imprime. Se você não imprimiu, você vai ter que usar no PDF, tá? Então, usando no PDF, se você está com o celular, atrapalha um pouquinho, né? Que você tem que manejar aí a tela, né? Junto com a, a, enfim, a aula, né? A visibilidade aqui dos alunos. Então, além disso, você vai precisar do metrônomo, certo? Então, do metrônomo. Eu coloquei lá a fotozinha do aplicativo, o meu ícone está logo aqui na frente, né? Então, você abre, ele aparece assim para você, né? Então, esse aparelho aqui. Então, todo mundo vai precisar, eu deixei no grupo o link do metrônomo, tá? Deixei a foto para você não se confundir e também deixei a foto da apostila que a gente vai usar. E também vai ficar para você a aula gravada para poder assistir depois, revisar, sei lá, para qual motivo. Então, velocidade. Quais são os princípios, né, na leitura dinâmica que lhe capacita a ter velocidade? Vou deixar aqui, vamos ver se alguém me dá pelo menos um aí, né, dos veteranos, tem
Tem poucos aqui, né, nessa aula hoje. Mas o que capacita a velocidade quando se fala em leitura? Alguém sabe um princípio? A Natália já consegue falar, o Vumário consegue, né? A Eugênia consegue, o Roberto talvez. O que te capacita a ter velocidade? Quem pode falar aí? O pessoal está corajoso hoje à noite, hein, pessoal? Registrando aqui nossa aula para colocar lá na capinha. O primeiro, boa noite, é treinamento, né, professor? Só você que vai me ajudar hoje, Vumário? Tá difícil, hein? James, Então, é treinamento, mas vamos lá direto ao ponto, tá? O que lhe capacita a ter velocidade? A ritmização. O que é a ritmização? É quando eu sou capaz de ler uma linha com o toque do metrônomo. Certo? Então, você vai abrir sua apostila no primeiro exercício, na página 1, você vai perceber que é um exercício que, a princípio, você olha e fala assim, ué, mas eu não sou analfabeto. Será que se eu estou no curso errado? Disseram que era leitura dinâmica, parece que é alfabetização. Não é isso, Vitor? Oi, tudo bem, professor? Será que eu entrei na aula errada? Está falando de alfabetização, aí vem me entregar monossílabas para ler? Observa aqui, ó, tio, pão, fui, soube, lar, mel, sal. Então, por que eu vou começar com monossílabas? Alguém faz ideia? Por que eu tenho que usar metrônomo? Eu vou ligar para vocês aqui. Todo mundo consegue ouvir esse toque, pessoal? Levanta a mão aí só para me ajudar. Tá. Se não estiver ouvindo, você pode usar um fone de ouvido ou aumentar o volume do seu celular, né? Pode perguntar, quem queria perguntar. É para fazer a primeira palavra, é isso, professor? Não, ainda não. Nós estamos falando sobre os princípios primeiro, né? O que tá me capacita, Vitor, ganhar velocidade. Então, a primeira técnica, o primeiro princípio é o que a gente chama de ritmização. Você sabe explicar, inclusive, aproveitando aí que você entrou? Sei sim. A gente usa o metrônomo, né, como se fosse uma marcação como se fosse, não, é uma marcação de tempo, né? Isso. E é por minuto que ele marca, né? Tantos toques em um minuto. Eu coloquei então, aqui no 30, viu, Vitor? Para tá. você é moleza, né? Para mim, eu estou 70, estou no 70, professor. Então, olha só, cada toque, o desafio é ler palavras fáceis. Você não vai ficar amarrado lá. Você tem que ler cada toque uma linha. Você pode estar usando esse exercício, você pode estar usando esse exercício, você pode estar usando esse exercício. Não interessa. Mas o que é ritmar? Então, como o Vitor falou aí, eu tenho que dar o compasso. Aprender o compasso. Tem gente que não consegue. É como dançar. Tem gente que tem dificuldade para dançar. Se você e o parceiro de dança não tiver no ritmo da música, vai dar errado, não vai? Então vai pisar no pé do outro, vai ficar esquisito, até que um dos dois vai desistir, né? O que está fora ou o outro. Mas quando eu estou no ritmo, eu consigo fechar uma linha a cada batida. Até aí tudo bem? Alguma pergunta? Então é para isso que serve o metrônomo, para que eu consiga ritmar, colocar o time. Só que esse toque aqui está no 30, e aí você consegue ir acelerando, ó, isso aqui, ó. Olha que beleza. Eu faço aqui mais ou menos no 180. Ó. Mas não para aqui. O céu é o limite. Ah, mas não dá para fazer. Não dá para fazer um toque, uma linha nesse ritmo aí. Não dá hoje. Principalmente para quem chegou agora. Não dá hoje, mas treine, né, 38 anos. Pô, professor, não vou treinar 38 anos. Mas é o que eu estou fazendo. Já tem 38 anos que eu estou nisso. Não que eu seja velha, porque eu comecei novo, tá? Só para justificar aqui. As piadas sem graça que a gente faz, tenta ser engraçado, né? Então, eu comecei com 17 anos fazendo isso aqui. Eu treinava o dia todo. Pensei assim, se der certo, ou se isso funciona, vai funcionar comigo, que eu quero.
Ler um livro em 1 hora significa que se eu me dedicar 1 hora por dia, eu leio um livro todo dia. Faz diferença na sua vida ler um livro todo dia? Claro. Pô, Imagina o ganho em conhecimento, vocabulário. Ah, mas tem inteligência artificial. Se você não sabe ler, entender, interpretar, usar as informações, nem com a inteligência artificial você vai saber lidar. Então, primeiro princípio, para quem gosta de anotar, não precisa anotar tudo, mas pelo menos palavras-chave, é o que a gente chama aí de mapa mental, que inventou a ferramenta é o Tony Buzan, você pode colocar aí, ó, ferramentas de hoje, né? Então, número 1, ritmização. Eu tenho que aprender a usar o metrônomo. E se eu não consigo, tem algumas alternativas. Se você não consegue, claro, a alternativa mais óbvia é colocar bem lento. Você pode colocar aí, por exemplo, 20 batidas, né? Então, você vai colocar mais devagar. Essa é a mais óbvia, claro. E vai acelerando conforme você dá conta. A segunda alternativa, tá, eu até consigo fazer no 45, por exemplo, tá? Só que aí você usa o dedo. Eu indico, né, que você use uma vareta. Por que a vareta? Para você não atrapalhar a expansão do campo vertical e horizontal. Quando você vai com o dedo, você tampa o texto, sim ou não? Né? Então você acaba tampando e inibindo seus olhos de enxergar ou de trabalhar uma percepção periférica. Então, essa é a primeira ferramenta. Você pode melhorar usando o dedo, um palitinho, etc. Tá certo? Tá. Além da ritmização, você vai ganhar velocidade, se quiser anotar aí o número 2, acelerando o toque. Parece óbvio, né? Mas tem muita gente que faz aula particular comigo, né? E aí eles falam assim, professor, eu só fiz no 40, era para ter acelerado, mas é claro, né? Então, se você fizer só no 30, só no 40, que seja só no 50, vai chegar uma hora que seu olho vai acostumar, certo? Então, o que vai fazer você ganhar velocidade? Conseguir ritmar, acompanhar o toque e a linha. Segundo, conseguir acelerar esse toque. Então, se você fizer sempre no mesmo toque, vai dar problema. Por quê? Porque teu olho vai acostumar, vai se cansar, ou seja, vai ficar monótono e você não evolui. Então, vamos treinar uma vez, vamos pegar aí o Palavras 1, eu vou ligar mais um pouquinho aqui do metrônomo. O 40 a gente chama de velocidade base, tá? Quem está com o metrônomo, eu vou usar o meu, mas quando você for treinar, eu indico que você treine 10 minutos todo dia. Você vai colocar ele em 1/1 e na roleta você vai colocar em 40, tá? Eu vou ligar esse aqui para todo mundo fazer junto. Então, você vai ler cada toque uma linha, você pode começar a fazer. Quando terminar, respira fundo, forçando a entrada do ar, sabe? Como se estivesse fazendo ginástica. Então, não é meditação, yoga, nada disso. Você vai forçar o ar e expulsar o ar pela boca. Então, mexe com o diafragma, tá? Sempre quando você terminar, não é durante. Pode começar, eu vou falando enquanto você treina. Você pode perguntar, você pode falar enquanto faz também. Tá? Eu vou pedir para quem está fechado na câmera abrir. Tá? Futuramente nós vamos remover pessoas que não têm webcam ou que fica com ela fechada. Eu não sei o que está acontecendo do outro lado, tá, pessoal? Então tem que abrir. Ah, mas eu não tenho. Assiste Já terminei, professor. Aí começa de novo, tá? Você vai fazendo, hiperventila. Aí faz mais uma vez. Vamos fazer umas 3, 4 vezes, usando palavras com monossílabas, tá? Sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. E aí nós vamos escolher o feedback de vocês, tá? Lembrando, terminou, hiperventila, certo? Abre a câmera, né? Tô vendo que o Leandro está sem câmera, Eliel está sem câmera, Ricardo está sem câmera. A gente remove, tá? Olá, Lucas. Estamos fazendo Palavras 1, falando sobre velocidade.
Tá bom, pessoal. Quem fez 3 vezes? Vixe, fiz muito mais que Mais de três. 3? Maravilha. Mais que três. Legal, pelo menos umas 3 vezes aí. Percepções, tá? Então, você vai falar sobre o que você percebeu. Alguma dificuldade? Eu não acompanhei o toque, sei lá. Natália. Eu não lembro de nada. Muito boa. Vou voltar em você, só vou dar prioridade aqui para a Natália, que ela levantou a mão. Ô, professor, Já vou para você, deixa só ir pela ordem aqui, Natália. Primeira, Natália, vai lá, Natália. Professor, boa noite. Boa noite a todos também. Boa noite. Você me desculpa, eu não consegui captar o exercício. Será que você poderia repetir, por gentileza? Nós estamos usando palavras monossílabas, Sim. Cada toque uma linha, né? Vai até o final, hiperventila e repete. Então, vou voltar lá no Dudu. É Dudu mesmo seu nome? Tá Duduzeira, né? Oficial. Tá, esse exercício, Dudu, ele não é para memorização. Nós temos um, que foi na aula passada, depois eu vou deixar lá o playlist, tá? Então, quem é do grupo tem acesso ao playlist. Então, esse exercício é para o quê? É para ganhar velocidade e ritmo. É para que eu consiga... Fecha o áudio, pessoal, aí, que está dando para ouvir daqui. Não está falando, fecha o microfone, depois, quando precisar, abre. Então, eu vou ganhar ritmo, ou seja, eu vou conseguir ler o toque na linha. Primeiro passo. E o segundo, identificar as palavras e, né, provavelmente aumentando devagarinho, 40, 42, 46, 52. Dá para ir até 80 numa boa. Para ganhar o quê? Velocidade de percepção do símbolo. Entendeu, Dudu? Entendi. Quando dá o último toque, eu tenho que estar terminando a primeira palavra ou já tenho que ter dado a última palavra? Tanto faz se o toque é no começo ou no fim da linha. O importante é que cada toque é uma linha. Tá? Entendi. Então, não tem intervalo de descanso. Um toque eu leio, um toque eu paro. Um toque eu leio, no outro eu espero. Não, um toque é uma linha, 2 toques é 2 linhas. Tá certo? Beleza. Ok. Então, vamos para o terceiro item. Você anotou, Lourenço? Primeiro, qual era? Ritmo. Primeiro era o ritmo. Segundo, Velocidade. adquirir velocidade. Não é isso? O Sim. terceiro, percepção integral. Isso é bem importante, tá? Você ganha velocidade quando desenvolve uma percepção integral. Caramba, o que é isso? Percepção integral. Lucas, você que já está mais apto, assim, entre aspas, pela quantidade de aulas, horas de voo, né? O que seria essa percepção integral? seria você ver a palavra e entender ela como um símbolo. Como se Exato. fosse uma placa de trânsito. Você enxerga e você sabe o que significa sem Isso. necessariamente Então, ver. foi feito um estudo há mais de 100 anos atrás, um oftalmologista francês chamado Émile Javal. Esse texto é clássico na leitura dinâmica. Ele colocou o quê? Ele colocou uma câmera aqui atrás do livro para ver os olhos quando você está lendo. E aí ele percebeu que tinha gente que fazia 30, 40 saltos. Nós não lemos assim. A gente lê saltando. Tá certo? 30 a 40 saltos por cada linha. Tá? Ele percebeu que tinha pessoas que faziam apenas 12. Aí ele foi analisar. Quem faz 30 a 40 saltos lê sílabas. Quem fazia 12 saltos lê palavras. E alguns poucos superleitores, mesmo sem técnica, faziam 3 a 4 saltos. Isso quer dizer que eles eram capazes de ler mais de uma palavra de cada vez. Tá, e como é que eu conquisto, aproveitando você ainda, Lucas, como é que eu conquisto a percepção integral? Você lembra aí de algum exercício? Lendo, em vez de da direita para a esquerda para a direita, lendo da direita para a esquerda. O exercício clássico é quando eu leio da direita para a esquerda. Vocês vão pegar, então, agora o Palavras 2. Nós vamos ler português como se fosse árabe. Então, árabe, hebraico, aramaico, se lê de trás para frente.
Então, o interessante é que se essa última aqui, vida, arte, caça, onda, fosse Roma, ela de trás para frente é amor, não é? O interessante é que você continua vendo Roma e não amor. Por quê? Porque você passa a ler com o hemisfério direito do cérebro. Você passa a enxergar o todo e não pedaços. Então, é uma maneira, é um truque para driblar o seu inconsciente. Você tem trilhas, né, onde o seu cérebro está acostumado a ler. Então, a maioria lê sílabas. Já viram uma criança alfabetizando? Então, ela lê a, man, aí ela não sabe o an, né? A mamãe é bonita. Não é assim, Fátima? Você lembra aí do seu filho lendo? O pessoal está tímido aí, até achar o botão do microfone. Não, não estou, não. Ok, a Fátima não é tímida, não. Inclusive, ela tem feito também aulas particulares. Pessoal, é fantástico quando você desenvolve essas 3 coisas, tá? Ritmização, né? Ganho de velocidade aumentando o metrônomo e percepção integral, porque você passa a ler português como se fosse japonês. Quem sabe por que eu vou ler português como se fosse japonês? Como assim? O que eu quero dizer com isso? Quem sabe? Porque no Japão escreve com um tracinho e um tracinho, um desenho significa casa, o Muito outro bom, né? desenho Quer dizer que você significa prestou ferro. atenção na primeira aula, né, Vitor? Então, por quê? Porque cada desenho ali é um ideograma. Então, aquele desenho, quando você vai aprender mandarim, por exemplo, você aprende 3.000 ideogramas. Então, para a gente aprende 23, 26 letras. Né? Aí disso a gente forma centenas de sílabas. E depois as palavrinhas. Então, você é alfabetizado aprendendo, né, B com abá, B com ebé, B com ibi, aí B com abá, LA, lá, ba, lá. Não é assim? No japonês, não. Você já aprende o desenho, o ideograma. Então, quando eu leio de trás para frente, eu treino enxergar a palavra toda, como se português, né, as palavras em português fossem ideogramas. Tá? Vamos fazer? Eu vou ligar um metrônomo. O 40, quem teve dificuldade no 40? Sendo aqui para mim. Eu tive dificuldade. Normal, Adilson, se você estiver lendo, Maria Aparecida também, e por acaso você não completar a linha, você está lendo aqui, de trás para frente, é o 2, tá? Palavras 2, página 2. Você está lendo aqui, não deu tempo de completar a linha toda, você vai para a linha de baixo, certo? Então, valendo, pessoal. Vamos experimentar? Você pode ler umas 2, 3 vezes, ok? Fecha o microfone para a gente. Então, você vai ler umas 2, 3 vezes. Lembrando que terminou, você vai hiperventilar. Eu não acompanho o ritmo, uso o dedo. Se não tiver um palito, uma caneta, que é melhor, você pode usar o dedo mesmo para seguir por enquanto. Isso é uma muleta que depois você tem que abandonar. Então, o legal é acompanhar. Quem já leu 2, 3 vezes aí, levanta a mão aí para nós. Vai lendo, não esquece de respirar, tá? Hiperventila. Isso está no livro Longevidade do Cérebro, do Dharma Singh. Então, você puxa o ar forte, expulsa o ar, né? É assim que a gente trabalha. Quem fez aí pelo menos 3 vezes? Eu. Continua? Continua. Alguns estão aprendendo, é a primeira vez, outros já conhecem, né? Tá achando até fácil. Quem está bem adiantado pode pegar o microfone, o metrônomo, fecha o microfone e acelera, faz no 40, no 50, no 60, no 80, tá? Mas se quiser acompanhar a aula, é só acompanhar pelo toque principal aqui, raiz, tá?
Fechou. Deu para fazer umas 4, 5 vezes, acredito, né? Quem entendeu aí. Perguntas. Estou com dúvida. Como é que faz isso? Ok. Então, vamos pegar o 3. Vamos passar para o 3. Pode perguntar aí, Dudu. No caso, é para me ler, por exemplo, onda, eu vou ler ela de Quer ler trás da para 1? frente. Não, na palavra 2, né? Você vai continuar lendo onda. Por incrível que pareça, o cérebro não vai ler sílabas, ele vai enxergar a palavra toda. É por isso que o primeiro exercício tem monossílaba, no segundo dissílabas e no terceiro trissílabas, ok? Maria Aparecida. Só fecha aí, Dudu, para a gente. Pode perguntar, Maria Aparecida. Ó, eu entendi que para seguir o metrônomo, mesmo, vamos supor que eu leio aqui, vida, arte, caça, e não dê tempo de chegar em onda. Aí eu já Aí você vai para a linha de baixo. vou trabalhando com 30, testando, depois eu retorno de novo. Aí o Isso. primeiro é da direita para a esquerda, o segundo da esquerda para a direita. Chegou no final, eu vou de baixo para cima. Não. Não, volto de novo para cima. Volta. Você volta lá do tio de novo, ou do vida de novo. Repita Tá? aí. Agora nós vamos fazer um mix, certo? Nós vamos treinar ganho de velocidade. No 3, começa em projeto, é isso? Então, no 3, você começa a tech, você vai. No outro tech, você volta e traz para frente. Você vai ler como matricial. Ricardo, só a camisa, por gentileza, tá? Aí, só para não... Porque algumas pessoas aí têm restrição em relação a isso. Então, você vai... Aí volta, no terceiro texto você vai, no quarto texto você volta, ok? Ei, professor. Ah, No caso, estando fácil, né? Não, no meu caso está fácil, porque a gente já tá fazendo a mais do que isso, mas para os colegas que estão aprendendo. Vamos supor que isso. esteja fácil. Aí você está perguntando, quem já leu 3 vezes? Mas se tiver no ritmo do compasso lá de 30, não vai conseguir ler 3 vezes, porque está Isso, é seguindo um porque a gente compasso. se perde, né? Principalmente quem tem dislexia ou déficit de atenção, ele acaba se perdendo, né? Às vezes ele lê a mesma linha, às vezes ele pula palavras, às vezes ele pula linhas. Então, a pessoa, claro, que está no mesmo ritmo, vai ler igual todo mundo. Mas é possível também fechar o microfone, por exemplo, eu estou fazendo um aulão, mas eu também já fiz algumas aulas e estou mais rápido que isso. Ou o contrário, né? Como a Maria Aparecida falou, está puxado, eu não estou terminando. Aí você pode fechar o microfone e colocar o seu metrônomo particular aí. Coloca ele no 30, no 25, tá certo? Tá, então, ritmo, eu tenho que aprender a usar o toque. Número 2, eu tenho que acelerar esse toque gradativamente. E é claro, quando o exercício é muito difícil, eu diminuo. Né? E o número 3, eu vou treinar a percepção integral. Como que isso acontece? Quando eu leio de trás para frente e também quando eu leio em zigue-zague. Então, vamos fazer ainda no 40, vamos fazer com a folha 3 em zigue-zague, certo? Tec, tec, tec. Então, pode fazer. Lembrando, você pode estar usando o dedo, você pode estar usando, de preferência, um palito, uma caneta, um lápis, tá? Se tiver muito rápido, liga seu metrônomo, fecha o microfone para não ouvir 2 tipos de toque, aí diminui um pouquinho. Legal você fazer pelo menos umas 3 vezes aqui na aula comigo, ok? Como é que tira o microfone, hein, professor? A 2 toques fica uma loucura. Os botões aqui, facinho. Meu Deus do céu, não Parece tem um não. microfone, ele se clicou, ele aparece um risco, ele fica fechado. Você Não, o clicou, microfone tá tudo bem, mas como é que eu paro de escutar o seu toque? É uma loucura isso. até se você fechar o microfone da aula aí, você fica mudo aí para você. Ou simplesmente diminui o volume, né? Você vai na tela aí, se for no celular, baixa o volume, depois aumenta, né? Se for ali pelo computador, no botãozinho de volume, né? Deu para fazer, Márcio, umas 3 vezes?
Quem fez aí umas 3 vezes? Sinaliza aí para mim. Legal. Tá. Eu vou deixar para quem está começando hoje uma aula básica, tá? Essa aula básica é para quem ainda não fez teste inicial. Então, para você saber quantas palavras eu leio por minuto, tá? Qual que é a minha retenção inicial? E aí eu vou falar também um pouquinho sobre compreensão do texto, como treinar a memorização do texto, e vou deixar também o playlist. Cada vez que a gente realiza uma aula dessa, ela fica gravada e vai direto lá para o grupão, certo? Tá, então, pessoal, a ideia é essa. A gente fechou aqui o conteúdo, mas para você entender, esse bloco aqui, ele vai da folha 1 até a folha 10, certo? Então, monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, você vai perceber na folha 10 que são polissílabas. Olha como é que fica difícil aqui. E quando você for treinar, você faz só uma vez. Então, você faz a folha 1 indo, respira, faz a folha 2 voltando, faz a folha 3 em zigue-zague, a folha 4 indo, a folha 5 é voltando, e assim por diante. 6 zigue-zague, 7 indo, 8 voltando, 9 zigue-zague, 10 indo. Se quiser, volta pela 9, faz o zigue-zague na 8, vai na 7, volta pela 6, faz o zigue-zague na 5. Então, qual é a minha sugestão? Que você treine pelo menos esse exercício 10 minutos por dia. Então, esse exercício é um exercício básico, ele é um exercício raiz. Leitura de palavras, percepção integral, ritmização. Então, esses 3 princípios vão fazer você ganhar o dobro da velocidade em uma semana. Uma semana treinando só isso, já dobra a sua velocidade. Tá? Nessas aulas, nós também faremos testes. Tá? Provavelmente já na próxima aula, a gente faz um teste no início. Te dou um texto, e aí a gente avalia o quanto que você está crescendo. E o legal é que dá para comparar pessoas que chegaram hoje, pessoas que já estão há 3 semanas, pessoas que, né, enfim, treinam muito, treinam pouco, treinam mais ou menos. Adilson, você levantou a mão para falar? Sim, professor. Eu queria só, por gentileza, se eu pudesse repetir a configuração do metrônomo. Tá, a velocidade é na roleta, não é isso? Então, você acelera ou diminui por aqui, certo? Botão do meio, liga e desliga. E aqui tem que estar 1/1. Certo? Pessoal, nossa escola pretende atingir milhares de pessoas, tá? Então, cada aluno que você traz, você tem uma participação, você passa, né, a ser um sócio aqui do nosso grupo. Então, vamos ajudar a levar leitura para as pessoas, que a maioria, apesar de ter no celular, né, a biblioteca do mundo todo, lê cada vez menos. Então, eu peço que você curta, né, as nossas postagens, que compartilhe, né, e que me ajude também a convidar mais colegas para fazermos aí um grande movimento de incentivo à leitura, tá certo? Eu vou abrir para mais 2 perguntas, e a gente fecha o aulão de hoje, ok? Quem gostaria de fazer alguma referência? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Quando a gente está lendo, o senhor já ensinou uma vez que é para treinar os olhos, né? Para dar velocidade. Aí quando eu estou lendo um livro, eu devo mexer minha cabeça ou só os olhos? O ideal é que a cabeça ficasse totalmente parada e que só os olhos trabalhassem. Mas, principalmente, quem está começando, mexe um pouquinho a cabeça. Tá? Tá certo. Mas aí, com o tempo, você vai se educando. Existem também exercícios oculares, horizontal, vertical, diagonais, circulares, mas, num outro momento, eu vou falar sobre isso, né? A coordenação do globo ocular. Então, hoje é desnecessário, porque nós vamos falar sobre excesso ou ganho de velocidade. Então, para quem está começando, né? Para quem quer entender o princípio do ganho básico, a gente só mexe com o trabalho ocular quando você ultrapassa 80 toques no metrônomo. Por quê? Porque quando você lê a 80,
indo e voltando dá 160. Então, é claro que seus olhos precisam estar mais velozes, senão não acompanha, né, Lucas? Eu vou colocar aqui, ó, no 180, para você perceber o meu olho aqui, ó. Dá para ir e voltar no toque. Tenta fazer. Trava um pouquinho, trava? Então, depois você vai aprender como é que ganha, treina a musculatura do globo ocular. Isso aqui eu faço bem mais rápido, eu faço 500 e poucos toques ou deslocamentos oculares por minuto. Esse aqui ainda está no 180, eu vou e volto a 360. Tá certo? Mais uma última parte. E James, Sim. só uma perguntinha aqui. Na realidade, tu respondeu para o colega aí, mas eu fiquei numa dúvida aqui, porque eu estou olhando aqui o metrônomo, aí eu coloquei no tempo 50, né? Só Sim. que o meu tá aqui, desde quando eu instalei, tá 4/4. É só colocar o dedo em cima do 4/4, vai Sim. aparecer uns sinais de mais e menos. Ok. Aí você aperta nos menos aqui, ó. O ideal é começar com É 1/1. 1/1, né? 1/1. Tá certo? É claro que no grupo também, se você tiver dúvidas, eu vou estar à disposição, tá? Tá ok. Então, e também a aula, se você quiser rever depois, caso tenha alguma curiosidade, certo?